Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso videocast sobre conhecimento dos graduandos de medicina sobre cuidados paliativos. Meu nome é Elcio Moreira, eu sou médico intensivista e paliativista e este é o resultado do meu mestrado profissional realizado aqui no Instituto Israelita Albert Einstein sobre cuidados paliativos. Bem, a minha intenção com esse videocast é trazer para vocês, principalmente para os estudantes de medicina, informações de qualidade sobre cuidados paliativos, trazendo o resultado mesmo da minha pesquisa e mostrando para vocês aí informações, atualizando sobre como está o ensino de cuidado paliativo no país. Para isso, eu trouxe um convidado, Dr. Bernard Prado, que é médico especialista em clínica médica e oncologia clínica, com pós-doctoral em fellowship no MD Anderson Cancer Center, e atualmente referência técnica dos programas de suporte e cuidados paliativos aqui do Centro Oncológico do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Bernard, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar voluntariamente aqui desse videocast. É muito importante para nós trazer informações de qualidade, sobretudo para os graduandos de medicina sobre esse tema tão relevante. Muito obrigado mesmo pela participação. Eu que agradeço, Elcio. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Espero poder contribuir trazendo informações relevantes para todos os estudantes de medicina e profissionais de saúde interessados na área de cuidado paliativo e educação em cuidado de suporte paliativo. Muito obrigado, realmente. Imagina. Para a gente começar, doutor Bernardo, eu queria fazer uma pergunta até um tanto pessoal. Por que cuidados paliativos? Na medicina, as pessoas me perguntam muito isso enquanto paliativista. As pessoas perguntam, por que cuidados paliativos? Eu acho que cada um tem uma história para contar. E por que cuidados paliativos? Então, o meu primeiro contato, na verdade, com cuidado paliativo foi no meu rodízio da residência de clínica médica no Hospital Santa Marcelina. Então, lá a gente tinha um estágio obrigatório de cuidado paliativo, que foi construído pelo Dr. Sun Chun-Yun, na época, que era um geriatra de formação pelo HC. E ele montou uma pequena unidade de cuidado paliativo com 6 leitos e ensinava para os residentes que passavam princípios básicos de cuidados paliativos. E realmente ali foi algo que me sensibilizou bastante e eu me identifiquei com a forma de atuar dele e da equipe que ele coordenava. Além disso, particularmente, eu supunha que tinha alguma competência natural na comunicação de notícias difíceis, de lidar com pacientes graves, famílias em sofrimento. E, além disso, acredito que também a minha religião contribuía para essa facilidade, porque ela enxerga um pouquinho a morte de um pouco diferente, Então, eu comecei a pensar em talvez ter uma trajetória dentro da área de cuidado paliativo. Na época, isso foi lá em 2009, a gente não tinha nem a residência de cuidado paliativo, então eu imaginava que eu pudesse fazer uma formação adicional em uma área que tivesse proximidade com o cuidado paliativo, geriatria ou oncologia, e depois fazer uma subespecialidade, talvez. E aí foi por essa razão, isso foi amadurecendo, ao longo dos anos ali, dos 2 anos de residência de clínica médica. E aí eu fiquei entre geriatria e oncologia, acabei fazendo a oncologia. Eu falo que a minha trajetória é mais ou menos semelhante também. Eu, durante a faculdade, eu até aprendi de alguns professores que a morte é um inimigo do médico, E me ensinaram isso, falaram, o médico é aquele profissional que luta contra a morte, porque a morte, muitas vezes, ela é o sinal de fracasso do médico. E na minha vida profissional, quando eu comecei a trabalhar, eu vi que, na verdade, não é assim, na verdade. A morte, ela faz parte do nosso processo de vida e lidar com a morte, com um processo de naturalidade é super importante. E o cuidado paliativo nasceu como uma necessidade até minha profissional e pessoal, também por entender que daquela maneira não estava correta. E aí eu comecei a buscar cuidado paliativo por conta própria. Muitas pessoas acabam que não se interessam, não tiveram contato na faculdade e talvez nem tenham contato depois, não acreditam, não gostam. Mas para mim surgiu como uma necessidade nesse contexto. E puxando esse gancho, eu queria entender do senhor, na sua visão, como está em relação ao ensino dos cuidados paliativos no Brasil atualmente.
Essa é uma pergunta importante, né? Na minha visão, a área educacional, né? O ensino e pesquisa em cuidado paliativo no Brasil ainda é incipiente, né? E eu acho que reflete o grau de desenvolvimento do cuidado paliativo dentro do Brasil como um todo, né? Então, você citou na sua tese, né? Alguns trabalhos importantes, como aquele desenvolvido pela própria OMS, né, em classificar os países em relação ao grau de desenvolvimento do cuidado paliativo. Então, a gente tem um certo avanço, né, mas a gente está longe ainda do ideal e de países como os países da América do Norte, da Europa, principalmente, Japão, em que o nível de desenvolvimento de cuidado paliativo, quer dizer, o cuidado paliativo, na verdade, está integrado dentro do sistema de saúde de uma maneira avançada, né? Então, realmente, a educação ainda é uma área deficiente, né? Que a gente precisa ainda de bastante esforços para melhorar a formação tanto dos estudantes de medicina quanto de outros profissionais, né? Isso se reflete, obviamente, no dia a dia, né? Na prática clínica, a gente reconhece, tem visto, né, que os profissionais carecem ainda de um conhecimento adequado da área de cuidado paliativo, né? E, infelizmente, isso resulta em consequências negativas para o próprio paciente. Resistências, né, em relação à permissão que a equipe de suporte em cuidados paliativos trabalhe, ou às vezes não acione a equipe de cuidados paliativos, ou às vezes se o hospital não tiver uma equipe de cuidado paliativo, talvez de entender aquele contexto e conseguir conduzir aquele caso com segurança, né? Eu acho interessante, e até foi por isso que eu pensei realmente em estudar sobre educação em cuidados paliativos, porque eu busquei cuidado paliativo por meios próprios mesmo, fiz pós-graduação, inclusive aqui no Einstein, sobre cuidado paliativo, mas até o ano de 2022 não era obrigatório constar cuidados paliativos nas grades das escolas de medicina. E se a gente for pensar que isso que a nossa especialidade é uma especialidade que lida com algo extremamente fundamental, que é como nós médicos vamos lidar com a morte, é muito importante que isso seja ensinado, né, nas escolas de medicina. E somente em 2022 que começou esse movimento de realmente ser obrigatório ensinar cuidado paliativo. Foi até por isso que eu falei, olha, então vamos dar uma avaliada como que está agora o conhecimento. Eu avaliei de um modo global, né? Meu objetivo era entender realmente como estava o ensino de cuidado paliativo, e para isso eu fiz um recorte. Na verdade, eu peguei uma escola, que é a escola na qual eu leciono, que é o Centro Universitário de Patos de Minas, e analisei o cuidado paliativo de todo mundo, do primeiro ano até o sexto ano, até para avaliar o progresso, como que estava, tanto em relação ao conhecimento, como em relação à autoeficácia dos cuidados paliativos. Para isso eu usei um instrumento, que é o Bom Palliative Care Knowledge, que é o que avalia o conhecimento, né? Foi desenvolvido por estudantes alemães em 2011 e avalia justamente o conhecimento e a autoeficácia em cuidados paliativos. E apliquei para todo mundo justamente para avaliar como que estava esse conhecimento. Eu tive a participação de 247 alunos. E através disso a gente conseguiu fazer um recorte de uma escola de como que está o conhecimento de cuidados paliativos, mas eu acho que com isso a gente consegue entender um pouco o contexto nacional mesmo. Sem dúvida. Que nós estamos hoje num estado onde nós ainda temos uma deficiência muito grande. Para ter uma noção, um parâmetro, nós tivemos na sessão de conhecimentos, de modo geral, do primeiro ao sexto ano, 13 acertos nas 23 perguntas no que refere ao conhecimento. Isso é compatível com todos os outros estudos que a gente avaliou no caráter nacional, né, que foi desenvolvido em diversas escolas, tanto para estudantes de medicina, por médicos, enfermeiros, mas é muito longe do que é feito em alguns países mais desenvolvidos em cuidado paliativo, como, por exemplo, a Europa, o Canadá, os Estados Unidos, os próprios Estados Unidos. Então, assim, isso mostra realmente uma defasagem, né, no ensino de cuidados paliativos, que a gente tem muito para caminhar. Sem dúvida, eu acho que o seu estudo, ele, na verdade, comprova, do ponto de vista científico, aquilo que a gente já imaginava, né? Que é um déficit no conhecimento de princípios, na verdade, bem básicos, de noções, né, básicas envolvendo a área de cuidado paliativo. Né? Ainda que os estudantes, né, tenham se sentido mais confortáveis com o passar dos anos ali na sua pesquisa e sentindo mais confiantes e autoeficazes, né? Não necessariamente eles tiveram uma evolução pronunciada do ponto de vista de conhecimento, né? Quando se avaliou ali os 6 anos. Né? Então, eu acho que o seu estudo ele contribui para, do ponto de vista científico, a gente comprovar aquilo que a gente já imaginava. Né? Claro, como você falou, um recorte ali, né,
de uma escola né? específica, então tem algumas limitações de generalidade, mas sem dúvida alguma foi importante, né, os seus resultados para a gente entender melhor a situação educacional dos estudantes de medicina do Brasil. É interessante, então, quando a gente pega em relação ao questionário e faz uma avaliação estatística um pouco mais profunda, até para entender onde que a gente tem mais dificuldades ou menos dificuldades, mas se a gente pegar, por exemplo, dentro da seção de conhecimentos em cuidado paliativo, onde os alunos mais acertaram as questões é em relação, por exemplo, à questão 5, onde 98% dos alunos entendem como correto o fato das terapias adjuvantes, como por exemplo fisioterapia, ser importante no controle de dor. Então hoje 98% dos alunos desse N aí de 247 entendem essa questão como uma questão que realmente é válida, e acho que isso é muito importante, né, porque mostra a importância do trabalho multi em cuidados paliativos, que é um dos fundamentos nossos nos cuidados paliativos, né? Sem dúvida, eu acho que o grande percentual de acerto nessa questão reflete que eles têm a noção de que cuidado paliativo é uma abordagem interdisciplinar, né, no manejo de sintomas ou de outras necessidades dos pacientes, que é um conceito realmente bem básico, né, da abordagem de cuidado paliativo. Importante, sem dúvida, não tem a menor dúvida. Sem dúvida alguma que é muito importante, mas acho que é algo que é abordado desde as primeiras semanas de aula numa escola de medicina, então por isso que seria realmente fácil, né, na verdade é esperado que os alunos eles tenham um percentual de acerto grande nessa questão. E outra questão que também teve um percentual de acerto importante é sobre a questão de necessidades fisiológicas, como por exemplo, sexualidade ainda importante, ainda ser importante mesmo em fases de fim de vida, por exemplo. Então, assim, os alunos eles mostraram valorizar que essas questões mesmo em cenários, né, aí de fim de vida. Acho que isso reflete também o olhar multidimensional, né, para o paciente com doença limitante à vida, que é um conceito também, é um princípio, né, do cuidado paliativo. Então, você cuidar do indivíduo nas suas várias dimensões, física, emocional, espiritual, psicossocial, né? Então, a grande taxa de acertos nessa questão reflete que, por alguma razão, como a gente já comentou aqui, eles buscaram conhecimento, né, fora da instituição, na verdade, né, nas ligas acadêmicas, não no currículo tradicional, mas reflete que eles absorveram parte desse conhecimento, né, e desses princípios de cuidado paliativos. Né? Uma questão que eu fiquei feliz com a porcentagem de acerto, porque 89% dos alunos acertaram, foi relacionado aos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos nunca devem ser combinados com tratamentos curativos. Essa é uma resposta incorreta, né? E muitas vezes é um preconceito que nós temos, né? A gente vê muitas vezes até famílias e outros profissionais de saúde achando que o paciente, por fato de receber um suporte paliativo, ele não pode receber, por exemplo, uma terapia convencional, um tratamento modificador de doença. Então, eu fiquei feliz com o fato dos alunos terem percebido que isso é uma inverdade, que sim, o suporte paliativo ele pode ser um tratamento adjuvante à terapia convencional, no caso de um paciente oncológico, a quimioterapia, ou qualquer outro tratamento modificador de doença. Sem dúvida, esse é um ponto assim, fundamental, né? Porque a gente, por várias razões, mas ainda do ponto de vista bem prático, a gente, como você já comentou, a gente tem que muitos profissionais de saúde e a população leiga ainda enxerga cuidado paliativo, associa cuidado paliativo somente a cuidados de fim de vida, né? Então, ainda não compreende cuidado paliativo como intervenções que podem ser realizadas antes dos estágios terminais de doença, mais precocemente, né? E diria até que desconhece, provavelmente, os benefícios todos da introdução precoce de cuidado paliativo. Isso tem a ver com como nasceu o cuidado paliativo do ponto de vista histórico, né? Foi na década de 60, ali na Inglaterra, através de um modelo de cuidado prestado principalmente por voluntários, mas para uma população que estava em fim de vida. Né? Exatamente, uma população em fim de vida, não mais recebendo tratamento curativo. Esse conceito ele foi se modificando, né, ao longo do tempo, e a gente chegou com o conceito do OMS de 2002, mais recente, em que as intervenções são recomendadas que sejam introduzidas precocemente.
Há uma discussão em torno disso, inclusive até em relação ao termo cuidado paliativo. Há um preconceito do termo, né? Exatamente, há um preconceito, exatamente. Há um preconceito realmente de que o termo está associado a fim de vida. Né? A gente vê muitas vezes, e o paliar, muitas vezes, ele vem como, né, visto como uma maneira, isso é só paliativo, ou seja, é uma coisa que não resolve, né? Sim. Então, o paliativo, ele traz um conceito mesmo, às vezes, né, deturpado nesse conceito de não trazer benefícios concretos. E a gente sabe que não é isso, né? O cuidado paliativo, hoje, é muito bem fundamentado que cuidado paliativo melhora a qualidade de vida. E mais que isso, que cuidado paliativo, quando instituído precoce, melhora inclusive expectativa de vida. Né? Então, assim, isso são coisas muito bem fundamentadas, embora não seja o nosso desfecho inicial, que é da nossa intervenção, aquele paciente que vive melhor, consequentemente, ele vive mais também. Né? Então, quanto antes ser introduzido, sem dúvida alguma, a gente tem benefícios em relação a isso, e eu fico feliz que os alunos já tiveram essa visão também. Sem dúvida, essa foi assim, uma das questões que eu fiquei bastante satisfeito de ver que eles responderam corretamente, sem dúvida alguma. Então agora vamos para as incorretas, para a gente tentar identificar aí onde eles mais erraram na sessão de conhecimentos e avaliar, né, o que a gente pode discutir para trazer de conhecimento também para as pessoas que estão nos assistindo. 28% dos alunos apenas acertaram uma questão que fala sobre pacientes com doenças que ameaçam a vida devem sempre saber da verdade para que possam se preparar para a morte. Essa é uma questão incorreta ou considerada mais incorreta que correta, visto que algumas pessoas que ainda não conhecem esse questionário, ele coloca como 4 alternativas. Correta, mais correta que incorreta, mais incorreta que correta ou incorreta. Porque muitas vezes algo não é 100% verdade ou 100% mentira. Mas é considerado como mais incorreto que correto ou incorreto. E eu queria que o senhor discutisse sobre a sua visão em relação a essa questão. Eu acho que no fundo os estudantes trouxeram aí uma visão de que eles desejam que o paciente saiba de alguma forma né, sobre o seu quadro, de uma maneira realista e receba essa informação de maneira transparente e adequada. O que é importante, que é importante, porém, não necessariamente todos os pacientes desejam receber todas as informações, né? Então, a gente tem uma questão aí de autonomia, né? Então, o ideal é que você pergunte para o paciente como que ele deseja receber as informações, qual o controle em relação à decisão de participar ou não sobre o seu cuidado de saúde, receber as informações. Então, qual o seu controle de decisão, né? A boa parte dos pacientes, mesmo pacientes brasileiros, têm um controle de decisão ativo, ou seja, eles desejam participar dos seus cuidados de maneira ativa, receber as informações. Da tomada de decisão. Exatamente, e da tomada de decisão. A gente tem um estudo que foi desenvolvido no Hospital de Câncer de Barretos, em conjunto com o MD Anderson, e analisava exatamente qual que era o controle de decisão dos pacientes que estavam sendo cuidados, né? Pacientes oncológicos lá no Hospital de Câncer de Barretos e em outras instituições pelo mundo todo. E surpreendentemente, até eu imaginava que o controle de decisão fosse ser mais passivo nessa população, não. Uma população no sistema público de saúde também desejou, né, naquele estudo, comprovadamente participar. A maior parte dos pacientes optava por um controle de decisão ativo. Né? A gente tem ainda um sistema de saúde relativamente paternalista, o cuidado, né? Então eu até imaginava que fosse ser o contrário, mas não. Mas em relação à resposta especificamente, é isso, né? O ideal é que você pergunte para o paciente, explore como que ele deseja participar, ele e a família, em relação da tomada de decisão, exatamente. É importante a gente falar sobre isso porque existe uma cultura sobre o cerco do silêncio, né? Porque muitas vezes isso é invertido. A família fala, a gente não quer que a pessoa receba esse diagnóstico. E a gente trabalha muito em relação à questão da autonomia mesmo, né? A gente tem que entender um contexto, nada melhor para entender o contexto que vínculo. Então, quando a gente tem vínculo, isso facilita. Mas nem sempre temos vínculo, ou nem sempre temos tempo também de estabelecer vínculo em situações de comunicações difíceis, né?
Mas é importante a gente entender o princípio bioético da autonomia do paciente, né? O paciente ele tem direito, sim, de receber as informações referentes à sua saúde e, inclusive, o direito de não receber, caso ele não deseje, né? E, nesse caso, ele pode nomear uma pessoa para fazer isso. A gente pode aproveitar momentos para fazer diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, né? Então, esses momentos podem ser importantes para a gente construir esse vínculo e estabelecer essas informações que são muito importantes. Sem dúvida alguma. Outra questão que a gente teve, apenas 20% dos alunos que eles acertaram é falando sobre analgesia, e é, sem dúvida, um dos nossos pilares, né, no cuidado paliativo. E aqui nesta questão a gente coloca aqui, o uso de adesivos transdérmicos para controle da dor instável é adequado quando os pacientes estão em fase de fim de vida. Então, gostaria que o senhor comentasse sobre um pouquinho sobre essa questão. Que essa questão é um pouquinho mais técnica, né? Então, acho que... E aí, a boa parte acabou caindo aí na pegadinha, entre aspas, né? Mas é uma questão um pouquinho mais técnica que versa, na verdade, sobre as modalidades de tratamento de analgesia que a gente tem, né? Então, para pacientes que são virgens de tratamento, especialmente de virgem de tratamento, com dor descontrolada, crônica, né, moderada intensa, de modo geral você usa analgesia de liberação rápida com opioides até você atingir, né, um nível de... Exato, um nível de controle de dor adequado e um nível de que seja compatível ali com o nível de opioide adequado também. Então, espera que você vai ter que escalonar, né, no início do tratamento a quantidade de opioide que você está usando, né? E aí depois que você estabiliza, aí sim você vai para um opioide de liberação prolongada, né? Que são os adesivos. A gente tem no Brasil a oxicodona e temos também a metadona. Ainda que a metadona possa ser usada também para pacientes virgens de opioides, né? Tem alguns estudos nesse sentido. Mas, de modo geral, sendo do ponto de vista acadêmico, o correto seria você fazer uso de um opioide de liberação rápida, escalonar até atingir o nível adequado de dor, e aí depois você faz se for o desejo do paciente, né, também, e for mais cômodo para ele, você faz uso de um opioide com uma posologia mais confortável, né? É interessante porque muitos alunos depois vieram me perguntar, depois que preencheram um questionário, eles falaram: Elcio, eu não sabia que existia fentanil transdérmico. Então, assim, às vezes não é algo nem muito conhecido. A gente sabe que nós temos algumas limitações. Por exemplo, num sistema público onde a gente não tem disponibilização gratuita, infelizmente não é uma terapia disponível ou barata, né? Porque realmente a gente sabe que não é barato, infelizmente, e para isso a gente tem que ter serviços estruturados para conseguir fornecer medicações, para a gente falar isso de modo universal, né? Para que esteja disponível para todas as pessoas. Mas muitas pessoas não conheciam o recurso, inclusive. Eu acho até isso por conta isso motivou o erro de vários alunos, principalmente das séries iniciais, que não conheciam a disponibilização de analgesia, por exemplo, como via transdérmica. Eu acho que isso reflete também um pouco, como a gente já comentou no início da nossa discussão, o grau de desenvolvimento, né, no cuidado paliativo, em relação até à disponibilidade de opioides, né? Então, no sistema público atualmente, os adesivos não estão disponíveis, não são cobertos, né? Então, basicamente, dos opioides fortes a gente tem a morfina e a metadona, né? Então, realmente acho que é um reflexo disso também, como a gente já comentou. É um dos problemas e que a gente precisa caminhar até para elevar o nosso nível de cuidado paliativo no país, né? Outra questão a terceira questão, né, que a gente teve mais erro, é a questão número 8, onde é colocado que os membros da equipe não precisam ter uma determinada crença ou religião para proporcionar cuidado espiritual a pacientes em fase de fim de vida. Essa é uma questão correta. E somente 13% dos alunos acertaram. O restante dos alunos, eles realmente erraram a questão. O que o senhor acha sobre? Acho que tem que refletir um pouquinho por que eles responderam incorretamente, né? Talvez eles estejam... Assim, eu só estou supondo São aqui, suposições imaginando suposições, né? De que talvez por detrás desse grande percentual de erros está que eles queriam dizer que talvez... Primeiro, eles não se sentem tão confortáveis em abordar essa temática junto aos pacientes e que talvez pessoas que têm algum tipo de formação religiosa pudessem se sentir mais confortáveis, né? E, de certa forma, com alguma habilidade para acessar isso no paciente.
Mas, como você já falou, essa é uma questão incorreta, então os profissionais podem ser treinados, na verdade, para identificar sofrimento espiritual, acessar no paciente e no familiar cuidador o sofrimento espiritual, e a gente tem inclusive instrumentos específicos para isso, né? Até bom a gente tocar nesse tema, porque nessa semana a gente recebeu dentro do hospital a Cristina Puchalski, que é uma paliativista renomada internacionalmente pela sua pesquisa na área de espiritualidade dentro do cuidado paliativo, né? Então, é uma pesquisadora de renome mundial, realmente. E ela desenvolveu uma das ferramentas que é bem simples, são 4 perguntas para você tentar acessar a espiritualidade, na verdade, do paciente e do familiar. Então, esses instrumentos podem ser inclusos, por exemplo, na formação dos estudantes de medicina e de outros profissionais que têm contato com esses instrumentos. São perguntas muito simples para você entender qual que é a espiritualidade, se o indivíduo tem alguma, e como integrar a espiritualidade dentro do cuidado do paciente e da família. Isso é importante até para a gente contrastar, porque na pergunta fala que se o profissional ou os membros da equipe precisam ter alguma crença, né? A maioria dos alunos acharam que precisava, e a gente pode contrastar isso com, às vezes, crenças que são divergentes. Porque pode acontecer de você ter algum paciente ou alguma família que tem uma crença divergente. A gente tem, por exemplo, pessoas que têm... A gente está num país majoritariamente cristão, mas a gente tem várias religiões que são religiões não cristãs, por exemplo, e a gente, muitas vezes, lidar com isso e aprender com isso também, né? Eu já tive pacientes de diferentes religiões que muitas vezes eu aprendo muito, né, em relação a isso. E saber respeitar, saber lidar com isso, estudar, porque realmente são muitas vezes questões fora da nossa prática ou fora da nossa rotina. E isso faz parte também, né, da nossa atuação em cuidado paliativo. Eu acho que a dimensão espiritual é uma dimensão da vida das pessoas, né? Nem todos têm algum grau de espiritualidade, né, ou não, mas você precisa entender né, saber identificar quais são as preferências do doente, até porque um dos princípios do cuidado paliativo é adequar o cuidado aos valores e às preferências do paciente. Então, os valores também passam por valores do ponto de vista espiritual também, religioso ou não. Algumas pessoas não têm religião, mas elas têm espiritualidade, que são conceitos diferentes, né? Mas os profissionais, de modo geral, necessitam realmente aprender e estar confortáveis em identificar, em conhecer do indivíduo um pouco mais dessa dimensão da vida da pessoa e como que aquilo pode afetar a maneira com que o profissional está cuidando do paciente e da família. Então esse é o uso básico, né? A gente tem, no Brasil, existem instituições que têm capelania, né? Ou seja, capelães que são profissionais treinados para prestar cuidado espiritual independente da religião da pessoa, né? Isso ainda, claro, precisa ser difundido e mais integrado dentro das instituições brasileiras, ainda é incipiente. Mesmo no nosso no hospital, aqui no Einstein, a gente não tem ainda um serviço de capelania formal, né? Mas, claro que os pacientes têm podem ter acesso a representantes religiosos, isso está aberto, etc. Há alguma discussão no sentido de padronizar e sistematizar um serviço de capelania. Mas esse é um tema realmente bastante em voga, importante, que você conseguiu captar aí na pesquisa. Muito bem, e vamos para o item que a gente teve mais erros, que foi a questão 6, onde nós tivemos somente 10% de acerto. A questão é a seguinte: para familiares, é sempre importante permanecer ao lado do paciente que está morrendo. Essa é uma questão mais incorreta que correta, mas a gente teve um erro aí de 90%. Gostaria de saber a sua opinião. Eu já tenho as minhas hipóteses, mas eu gostaria de saber a hipótese do senhor. Eu acho que de novo é mais um desejo, né? Levando em consideração a importância do cuidador familiar, acho que é mais um desejo dos estudantes de que isso acontecesse. Talvez até extrapolando algo do pessoal. Exato, acho que sim, né? Na resposta, sem dúvida. Acho que sim. E demonstrando algo do pessoal ali. E a coisa que tá tudo bem, porque a gente também muitas vezes deposita essa
essa expectativa, talvez, né? A gente também tem isso, né? E eu falo que é totalmente natural. A gente trabalha em cuidado paliativo, a beleza é justamente essa, né? Porque cada paciente, cada cenário, ele é único. E às vezes a gente também tem os nossos preceitos, os nossos valores, e a gente também, esses valores também fazem parte de nós enquanto profissionais. Então, muitas vezes é impossível a gente dissociar isso na assistência, né? Por isso que eu entendo muitas vezes que eles desejam estar ao lado, mas tem famílias que não têm desse desejo, ou tem pessoas que não têm até condições, né? Exato. Exato. A gente sabe que a rede de apoio, né, dentro da área de cuidado paliativo para os pacientes é muito importante, é fundamental. Esses doentes têm inúmeras necessidades, né, como a gente já comentou, de múltiplas dimensões, e muitas vezes eles têm a sua funcionalidade reduzida, deixam de trabalhar, e aí você acaba realmente tendo a necessidade de ter realmente um cuidador familiar para dar o apoio, dar o suporte não só do ponto de vista funcional, mas na administração de medicamentos, na organização da agenda para as consultas, deslocamento do paciente. Realmente é algo assim... é uma logística complexa, é uma logística, né? complexa, e fora que eles têm que lidar também com uma demanda do ponto de vista emocional, que é grande. Muitas vezes de ter o doente, né, um ente querido com uma doença limitante à vida. Isso muitas vezes até altera a relação entre o paciente e o seu familiar cuidador, gera tensão, muitas vezes conflito. Assim, seria muito bom, né? De dados de literatura, a gente tem que 2/3 dos cuidadores familiares são mulheres. Então, a gente já tira por aí que a gente tem, na verdade, uma variação do ponto de vista sociodemográfico na presença do cuidador familiar e também de qual cuidador, se o cuidador vai estar ou não presente. Sim. Né? Tem os cuidadores formais, né? E é importante também o próprio cuidador também ter alguma válvula de escape, revezar, inclusive, se for, dependendo da demanda, né, com outros familiares cuidadores ou até com cuidadores formais, se for possível, né, ou seja, pagos, é o que eu quero dizer. Sem dúvida. É interessante que muitas vezes existe até um preconceito, eu sou intensivista também, então existe aquele preconceito que eu escuto quase todos os dias, de, não, UTI não é lugar de cuidados paliativos, né? Ou não, esse paciente é paliativo, ele não vai para UTI, né? E a gente sabe que isso é um preconceito, muitas vezes as pessoas têm esse entendimento, né? E é um entendimento que é totalmente incorreto, porque a gente sabe que a gente pode fazer cuidados paliativos em todo local. A gente pode fazer em casa, a gente pode fazer num ambulatório, a gente pode fazer num hospice, a gente pode fazer numa unidade de internação e a gente pode fazer o cuidado paliativo na UTI também. E muitas vezes a UTI pode até ser o melhor lugar para um paciente mesmo. Então, às vezes eu tenho um paciente que está com uma dor descontrolada e que precisa de um manejo muito fino disso e que eu não consigo fazer isso numa unidade de internação, eu posso muitas vezes entender esse caso como uma urgência e levar esse paciente, por exemplo, para a UTI, para receber um suporte mais adequado. Lógico que eu vou oferecer para que a família, se for o desejo dele da família, esteja perto, esteja próximo, com certeza, mas nem sempre isso é o desejo ou isso é viável. Então, né, muitas vezes a gente vai ter que, como eu disse, cuidados paliativos é um cuidado da individualização, né? A gente vai ter que personalizar esses cuidados para aquele que é conceito para aquela pessoa, para aquela família. Sem dúvida alguma. Bem, é isso. Então, esses foram os principais pontos que a gente queria trazer aqui relacionado aos que a gente teve mais erros. E depois, cruzando a estatística relacionada aí da sessão de conhecimento, uma das coisas que eu queria muito avaliar é o progresso do conhecimento de cuidado paliativo ao longo do curso. E a gente viu que realmente existe um crescimento no que diz respeito, no que tange o conhecimento em cuidados paliativos até o início do curso. Até o 4º ano, mas onde eu esperava que os alunos tivessem mais conhecimento, que é o internato, que é aquele aluno do 5º e do 6º ano, a gente vê que teve uma estabilidade. Então, cresce o conhecimento até o 4º ano, mas no 5º e no 6º ano a gente tem uma estabilidade, ou seja, esse conhecimento ele não cresce mais. Isso foi o que aconteceu na pesquisa, como eu disse, no recorte que a gente tirou, mas eu gostaria de saber se no entendimento, na vivência do senhor, realmente é isso que é visto, assim. Acho que sim, acho que no geral sim. Para você ter um aprofundamento no grau de conhecimento dentro da área de cuidado paliativo, você tem que ter recebido um treinamento estruturado, específico, sistematizado, padronizado, né? Então, quando você fez a sua pesquisa, né, apesar de a gente já ter a nova resolução publicada, ainda não havia dado tempo de
estruturar o módulo, né, de cuidado paliativo dentro da grade curricular. Então, acho natural que eles tenham adquirido algum grau de conhecimento que foi, né, adquirido aí de outras formas, né, liga, ou de cursos externos que eventualmente eles atenderam, e aquilo ali se estabilizou, né, ao longo de toda a faculdade, né, de todo o percurso ali da faculdade. Acho que bem natural, né, na verdade. A gente vê que 30%, 40% pela pesquisa dos alunos, eles procuraram conhecimento relacionado a cuidados paliativos, mas eles procuraram esse conhecimento extra classe. Provavelmente eles perceberam esse déficit na aprendizagem deles e buscaram isso, seja participando de um evento, de uma liga, fazendo algum curso específico da área. Mas esse número até me deixou feliz, porque eu realmente não imaginei que seria um número tão expressivo, de 30%, 40%, mas ainda me deixa preocupado em relação aos outros 60%. Né? Nós temos 60% de médicos formando que não vão ter nenhum tipo de treinamento específico em cuidado paliativo. E isso me preocupa no que tange como esse profissional vai olhar para o paciente que precisa de um suporte numa fase de fim de vida. Eu acho que, na verdade, eu e você, e com outras pessoas, somos exemplos de pessoas que não tiveram a formação. Uma exceção, né? Não tivemos a formação dentro da faculdade e a gente buscou aprofundar o conhecimento posteriormente. Então, eu acho que a realidade atual, por exemplo, a gente tem vários cursos de pós-graduação em cuidado paliativo em diferentes instituições do Brasil, e reflete exatamente isso, né? Os profissionais, depois que se formam, como eles não tiveram dentro da grade curricular ou treinamento específico em cuidado paliativo, eles vão buscar complementar esse conhecimento através desses cursos de pós-graduação, né? Ou fazendo residência, né? Mas de modo que isso reflete realmente esse déficit ainda que a gente tem dentro da graduação no treinamento na área de cuidado paliativo. Sem dúvida alguma. Então a gente, né, estimula os alunos a buscarem, mas hoje é esse recado, né? Todas as instituições de ensino superior em medicina devem se adequar, né, para esse parecer do Conselho Nacional de Educação do ano de 2022, onde as faculdades têm que inserir de modo estruturado os cuidados paliativos na sua grade. E a gente tem que trabalhar os cuidados paliativos, pelo menos a gente faz isso de maneira em espiral, né, para que o aluno ele tenha contato com os cuidados paliativos em diferentes momentos do curso, com diferentes tipos de abordagem, para que eles cheguem lá no internato e eles consigam ter o conhecimento teórico suficiente para lidar com essas situações que eles vão ter na prática do internato. Depois, a gente falando sobre a questão de autoeficácia. No que diz respeito à autoeficácia, os alunos mostraram, de modo geral, a gente tem até 15 questões, onde os alunos falam se sou ou não sou apto a realizar, né? Me sinto ou não me sinto capaz de fazer tal tipo de suporte ou de ter tomar algum tipo de ação frente a um paciente que está em suporte paliativo. De modo geral, das 15 questões, a nossa média foi de 10 pontos, com desvio padrão aí de 3. Não é surpresa que os alunos do primeiro ano são aqueles que se sentem menos capazes, porque eles estão iniciando a graduação, mas, ao mesmo tempo, os alunos lá do último ano, né, dos últimos anos, eles têm uma média e uma mediana altas, né, de 12, 13, mas, em comparação, eles se sentem muito confiantes, mas a gente vê que o conhecimento deles não atingiu o esperado, né? Isso é o que o senhor acha que acontece em outros locais também? Eu acho que provavelmente, Elcio. Eu acho que, na verdade, no final da faculdade, você está ali confiante, né, de que você vai conseguir prestar um cuidado adequado. E é bom que eles estejam confiantes, na verdade, né? Eu acho que tem mais maturidade também. Já foram expostos, né, as situações clínicas e práticas no contato com os pacientes. Então, muito provavelmente também eles vivenciaram situações e cenários clínicos que envolviam situações de cuidado e suporte paliativo, né? Então, como eles já vivenciaram, acho que eles se sentem mais confortáveis realmente, mas não necessariamente isso se refletia num crescimento do conhecimento, não se refletia também concomitantemente, né, num crescimento do conhecimento deles sobre aspectos, né, técnicos, né? Mas eu acho natural, na verdade. Imagino que em outros locais com características semelhantes, né, à população de estudantes da sua pesquisa, eu acho que provavelmente
e deve ser similar, né, o resultado. A mediana das 15 questões, a mediana do 6º ano foi 14,5. Então, realmente é uma mediana muito alta. São bem confiantes. Então, eles estão muito confiantes, mas fica aí um puxão de orelha para que essa confiança seja acompanhada realmente de um conhecimento maior, né? Porque é isso que a gente espera, que o conhecimento acompanhe a confiança, né? Para que a assistência seja realmente uma assistência adequada. Sem dúvida. Não é fácil fazer cuidado paliativo, né? Assim, é um desafio grande em vários aspectos, né? Por conta até da formação variável entre os profissionais, o que cria várias dificuldades na hora de você compartilhar, né, o cuidado com outros profissionais. De modo geral, o cuidado paliativo, as equipes estão caminhando em conjunto, né, com outras equipes, né, prestando cuidado. E então não é fácil, e se tem realmente ter um conhecimento técnico bem apurado para que você consiga prestar melhor cuidado para o paciente, né? E para a família, sem dúvida. Tem algumas questões que me chamaram a atenção, como por exemplo a questão 15, que teve 96% de, entre aspas, acertos, né? 96% dos alunos, eles acreditam que são capazes de ter empatia com as necessidades dos pacientes, das famílias, em diferentes situações da vida e repetir e reagir apropriadamente a elas. Então, acredito que é o que a gente espera de uma pessoa que ingressa no curso de medicina mesmo, né? Sem dúvida, se colocar no lugar do outro, né? Que é empatia. Exatamente. Então, é algo, até um princípio, né, do cuidado médico, você se colocar no lugar daquele que você está prestando o seu cuidado, né? Então, o resultado nos deixa satisfeito, né? Na verdade, essa autoconfiança deles. Uma outra questão com grande número de pessoas que se sentem capazes é a questão 14, onde eles colocam que acreditam que são capazes de integrar aspectos culturais relacionados à morte e ao morrer ao cuidar de pacientes em fase de fim de vida. Então, também não é fácil, né? Não é simples, dependendo da cultura do indivíduo, do contexto, sem dúvida. Mas é bom que eles enxergam isso também como algo importante, né? Então, você vai entender quem é o indivíduo, quem é a família, qual é a cultura, quais são os aspectos da pessoa que podem influenciar no cuidado e como integrar aquilo no cuidado. É fundamental. Pegando agora as questões que a gente teve onde os alunos se sentiram menos confiantes. Então, teve uma questão que a gente teve 59% de alunos que se sentiram capazes de identificar as múltiplas necessidades de um paciente em fim de vida e reagir de forma apropriada a elas. Então, a gente teve aí uma porcentagem de 40% de alunos que não se sentem capazes ainda de identificar essas múltiplas necessidades. Também não é algo fácil, né? Não, é complexo, especialmente quando o paciente está em fim de vida, em que nos últimos dias da semana você tem realmente, as necessidades são grandes em todas as áreas. Muitas demandas, né? Você tem demandas tanto do ponto de vista de sintomas físicos quanto emocionais, pode ter estresse do cuidador e também o quadro clínico muitas vezes é dinâmico e exige mudanças em curto período de tempo, do ponto de vista de prescrição, de remédio para esses pacientes. E do ponto de vista assim, bem prático, você muitas vezes tem que passar visita no paciente, às vezes até mais de uma vez por dia. Várias vezes, inclusive. Então, ou o tempo todo com o telefone. Hoje, na era do WhatsApp, né, a gente o tempo todo tem uma demanda muito grande mesmo. Exatamente. Então, acho que reflete realmente algo que é assim, natural e que realmente é complexo. A gente vê que muitas vezes a gente passa por isso, né? A gente tem uma demanda grande e muitas vezes a demanda não é aquela demanda que a gente consegue suprir, né? Não são demandas fáceis de serem supridas, né? Porque tem demanda da parte física, que a gente entende como urgências dentro do cuidado paliativo, mas tem demandas na parte social, espiritual, né? Psicológicas muito importantes, tem questões eventualmente de conflitos dentro da família, então entra em nuances muito importantes e muito diversas, né? Que acontece nessa fase e acaba que realmente é importante a gente ter um olhar múltiplo e carinhoso para isso tudo. Né? Daí a importância da equipe interdisciplinar, né? Nos ajudando a atender essas várias necessidades. Todas as várias necessidades. 55% dos alunos acreditaram que eram capazes de providenciar o contato com uma unidade de cuidados paliativos.
Então, aí, pouco mais da metade dos alunos apenas conseguiriam fazer esse contato. Eu entendo que isso entraria também o direcionamento / segmento dos pacientes a uma unidade específica de cuidados paliativos, por exemplo, a um hóspice, caso seja o caso, né? Então, isso mostra talvez uma dificuldade na referência e / contra-referência desses pacientes, né? Acho que sim, talvez uma das questões é talvez eles não tenham tido contato com hóspices ou com unidades, porque simplesmente elas não existiam, talvez. É uma ideia, e muitas vezes ainda não existem, né? Exato. Assim, existem muitas, mas muito mais do que já existiu, obviamente, mas ainda existe, principalmente no interior do Brasil, onde está situada essa universidade, existe uma dificuldade grande ainda de acesso a essas unidades, né? Não, acho que sim, não só no interior, mas mesmo aqui na capital, apesar de em São Paulo, apesar de numa grande metrópole que tem, né, um nível de desenvolvimento alto, você ainda tem uma disponibilidade limitada, né, dessas unidades e de acesso a essas unidades, né? Então, acho que talvez essa pergunta e o percentual de alta eficácia, de autoconfiança, né, nessa pergunta tem a ver com isso, realmente. E a questão que a gente mais teve erro, ou talvez erro não seja a melhor palavra, né, que os alunos não se sentiram capazes de, é a questão 11, onde eles falam que eu acredito que sou capaz de realizar higiene oral apropriada de pacientes na fase de fim de vida. Então, a gente está trabalhando com estudantes de medicina. Talvez isso não seja uma competência que tenha sido trabalhada de uma maneira específica com estes alunos. Qual que é a sua hipótese para isso? Eu acho que assim, eu acho que realmente há uma questão de ensino sobre o cuidado geral desses doentes, né? Uhum. E relacionado à necessidade de quem está em fim de vida. Porque o cuidado oral é algo assim, bastante reforçado, digamos assim, até como outro tipo de cuidado. É um cuidado relativamente assim, bem objetivo de ser feito, etc. E reforçado dentro se você, né, frequentou um curso, uma pós-graduação, etc., é algo que você adquiriu esse conhecimento, né? Mas eu acho que isso reflete também de que eles entraram em contato de uma maneira talvez mais básica, né, com um conhecimento mais básico, e não se aprofundaram tanto, como a gente já vem discutindo aqui. Mas é claro que também o cuidado oral muitas vezes é prestado, mesmo nessa fase, pelo profissional especialista que é o cirurgião dentista, né? E, inclusive, a gente tem cirurgiões dentistas que fizeram uma formação adicional em cuidado paliativo e conseguem prestar esse cuidado, né, a esses pacientes. E ser algo que a gente está de olho mesmo, porque, embora seja da competência, como o senhor disse, do cirurgião dentista, acaba que o profissional da enfermagem, fonoaudiólogo, o médico em si, a gente tem que ter um olhar específico para a saúde bucal, que realmente né, a gente sabe que está relacionado a má higiene bucal, está relacionado a pneumonias, está relacionado, né, a outras complicações inerentes a esses pacientes, né? Sim, e tem também aquele cuidado de conforto mesmo, né, de quem está nas últimas horas, de receber uma higiene, de ter a boca seca aliviada por uma umidificação, uma hidratação simples, né? Ou a cialorreia tratada. Exatamente. Manejo de sororoca, por exemplo, que também é algo que causa muito desconforto, né, para a família que está acompanhando. Sim. Bem, entendendo todo esse contexto, então, relacionado ao conhecimento e à alta eficácia, eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre as estratégias que a gente poderia utilizar para resolver um pouco, para a gente ter melhores resultados nas próximas pesquisas que forem feitas nesse contexto. Uma das coisas a gente já disse que é ter realmente o cuidado paliativo inserido formalmente na grade curricular. Isso atualmente, então, é uma regra, está na legislação, né? Toda escola de medicina tem que ter um ensino estruturado dentro da área do cuidado paliativo, mas dentro disso eu me preocupo, porque ensinar cuidado paliativo agora é algo obrigatório. Mas quem está ensinando cuidado paliativo para esses alunos? Eu acho que é um ponto importante a se refletir, né? A gente tem uma disponibilidade limitada de profissionais especializados no Brasil, então em uma das pesquisas da ANCP, né, da Associação Nacional de Cuidado Paliativo, menos de 10% dos hospitais dispunham de equipes especializadas, né? Então, isso é um reflexo também
de que a gente tem uma disponibilidade limitada de profissionais de modo geral, seja para atuar na assistência, seja também para atuar como multiplicadores, como formadores, né, de pessoas. Além disso, a gente não tem no Brasil um currículo, né, na verdade, provavelmente para residência sim, de residência de cuidado de medicina paliativa sim. Mas, de modo geral, não existe algo estruturado, né? Um documento que o senhor se refere... Até onde sei, ou um currículo para quem, de competências mínimas, né? Ou de critérios para quem vai lecionar. Formar. Exatamente. Né? Então, e realmente a formação daqueles que estão educando também é variável. É bem variável, realmente, no Brasil e acho que mundo fora também. Isso é algo que a gente sabe que a especialidade é uma especialidade nova, a gente vai, né, obviamente tem que passar por isso, mas é um processo para a gente conseguir chegar realmente numa fase de evolução, onde a gente consegue ter um olhar, né, uma assistência melhor no que tange os cuidados paliativos, mas sem dúvida alguma é algo muito importante, né, a gente pensar na formação desses profissionais que estão ali na ponta ensinando cuidados paliativos, se realmente eles estão ensinando da maneira correta, se a carga horária recomendada é aquela carga horária que é mínima, né, ou se realmente o cuidado paliativo aparece no projeto pedagógico do curso só para obedecer uma legislação vigente. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar e que a gente tem que trabalhar, lutar para a gente realmente ter um ensino de cuidado paliativo mais estruturado que, no final das contas, vai atingir o nosso objetivo, que é formar profissionais que tenham um olhar mais carinhoso para o cuidado paliativo, né? Sem dúvida. Em última instância, as competências e as habilidades dos profissionais em cuidado paliativo vão resultar no melhor cuidado para o paciente e para a família, né? E algumas dessas competências, elas não estão... Elas deveriam, na verdade, perfazer a formação talvez de todos os profissionais de saúde, né? Algumas delas, né? Então, comunicação, por exemplo, comunicação empática, né? Não está... A formação em comunicação, por exemplo, não necessariamente está atrelada a quem vai fazer cuidar do paciente com doença crônica limitante à vida, né? Então, são competências que deveriam permear, né, a formação de todos os profissionais de saúde, né? Sem dúvida alguma. E trabalhar não só o cuidado paliativo, porque eu acho que dentro do cuidado a gente realmente precisa vai trabalhar várias competências, mas tem competências que a gente tem que trabalhar além. Por exemplo, as habilidades de comunicação são as habilidades importantíssimas e que, se a gente for colocar tudo isso dentro do cuidado paliativo, realmente sobrecarrega muito, né, a carga horária daquela disciplina, e que realmente isso iria às vezes prejudicar outras, né, não daria tempo da gente abordar tudo, que é extremamente importante. Então, dentro do cuidado paliativo tem muitas coisas importantes, as habilidades de comunicação são importantíssimas, e uma das questões até, inclusive, que muitos dos alunos acertaram é que a habilidade de comunicação é uma habilidade que a gente pode aprender, né? Exatamente. Diferente de que muitas pessoas achavam que não, a pessoa nasce ou não nasce com a habilidade de se comunicar bem. E hoje em dia a gente sabe que a pessoa pode aprender esta, que talvez seja uma das habilidades mais importantes para o médico, né? Sim, você pode treinar, né, e aprender as técnicas de comunicação para cada situação clínica, né, para cada situação que você vai comunicar uma notícia boa ou uma não tão boa, uma ruim. Então, e a gente tem, na verdade, inclusive, direcionamento do ponto de vista científico para adotar a técnica A ou B, né? Então, a gente tem fundamento na literatura, realmente. É isso. Então, de antemão, já quero muito agradecer o senhor pela presença, agradecer por ter colaborado aí conosco e ter trazido comentários tão ricos sobre essas questões que a gente encontrou aqui na pesquisa. Cuidado paliativo é uma especialidade realmente nova, né? Nós estamos caminhando relacionado ao cuidado paliativo no Brasil, mas, sem dúvida alguma, esse olhar, essa visão, sempre refletir sobre isso, esta pesquisa e novas pesquisas que podem vir, sempre são muito bem-vindas para a gente sempre avaliar o contexto do cuidado paliativo no âmbito nacional. Então, quero muito te agradecer
né? E se eu quiser deixar alguma mensagem aí para quem está nos assistindo. Imagina, que eu agradeço, Elcio, o convite, prazer participar. Queria te parabenizar também pela pesquisa. A gente sabe a dificuldade de fazer pesquisa no Brasil, então parabenizar pelo seu esforço, pela sua dedicação e pelo resultado do seu trabalho, que contribui, sem dúvida alguma, para a gente ter um insight, né, sobre como está o status atual educacional na área de cuidado paliativo no Brasil. E já que a gente está falando de educação, queria aproveitar para convidar todos vocês, convidar você, Elcio, a participar da nossa reunião científica de cuidado suporte paliativo, que a gente tem de maneira regular dentro do nosso hospital. Então a gente reúne todas as equipes de cuidado paliativo das unidades do Einstein numa reunião científica regular e pelo menos uma vez ao mês a gente faz uma reunião que é totalmente aberta, gratuita, virtual, online. Síncrona. Em que acontece às quartas-feiras, né, do meio-dia às 13 horas e basicamente o objetivo é divulgar conhecimento para o Brasil e para a América Latina dentro da área de cuidado e suporte paliativo. E como que a gente pode participar, Dr. Bernardo? Tem alguma maneira de... Então eu vou, na verdade, compartilhar com vocês as redes sociais, compartilhar com você, Elcio, e aí a gente divulga. É um nick Zoom, na verdade, bem simples. E quem tiver interesse, obviamente, pode entrar em contato com a gente via rede social para a gente passar a informação sobre o link do Zoom. Então a gente tem um link específico, na verdade, para cada reunião. E para quem gostou do seu conteúdo, qual que é a rede social? Como que a pessoa pode te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, @Dr. Bernardo Prado, no LinkedIn também, do Dr. Bernardo Prado, e deixo para vocês depois meu e-mail, que alguém tiver interesse de entrar em contato, alguma necessidade que a gente possa suprir, a gente está à disposição. Beleza. Muito obrigado, Dr. Bernardo. Te agradeço, obrigado a Elcio. vocês que acompanharam, né, esse videocast. Eu tenho muito a agradecer, além do Dr. Bernardo, ao Einstein por, né, esses 2 anos do mestrado profissional. Eu falo que esta tem sido uma casa, né, onde eu tenho acompanhado, fiz minha pós-graduação de cuidados paliativos aqui, fui muito feliz, aprendi muito. Agora o meu mestrado em educação em saúde, com ênfase, né, nos cuidados paliativos. Agradecer a minha orientadora, a professora Fabiane, a banca, que tem me apoiado e tem dado aí várias sugestões. Agradecer aos meus colegas, agradecer também às pessoas que participaram do estudo, aos estudantes de medicina lá do Centro Universitário de Patos de Minas, os meus alunos do Unipan. E a você que assistiu a gente até aqui. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode aprender mais sobre cuidados paliativos. E um abraço. Até